Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Hoje nós vamos conhecer o lugar mais importante do mundo, segundo a Bíblia. Nós vamos ter um acesso exclusivo ao Santo dos Santos, a pedra fundamental, o lugar onde Abraão sacrificou Isaque e onde ficava a Arca da Aliança. Nesse local, hoje em dia, é proibida a entrada a judeus e cristãos. Mas hoje sim, nós vamos entrar e filmar e mostrar tudo para vocês. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. Se nós chegássemos aqui há mais de 3.000 anos atrás, o que nós veríamos? Nós veríamos um monte descampado que se chama o Monte Moriá. Aqui vocês conseguem ver inclusive a subida do monte e a parte mais alta fica a pedra que é conhecida como a pedra fundamental. E segundo a tradição de Israel, é dessa pedra que Deus começa a criar o mundo todo. E nela também é onde Abraão leva o seu filho Isaque a ser sacrificado. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. Mas Deus interrompe o sacrifício e envia um cordeiro a ser sacrificado no lugar de Isaque. E por causa da importância desse monte, aqui em cima se constrói o Templo de Jerusalém, e essas escadarias que nós estamos vendo são originais do templo. Vamos agora subir por elas. E subindo por aqui se cruzava por um dos portões que chegava na parte central do templo e o Santo dos Santos. Então aqui nós conseguimos ver o portão de Hulda. E se nós estivéssemos aqui há 2.000 anos atrás, por aqui a gente entraria? Infelizmente, como vocês podem ver, esse portão e todos os portões aqui da lateral foram fechados. E por isso só existe uma entrada permitida a judeus e a cristãos. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai dar toda a volta para entrar por essa entrada. Então vamos lá. E a gente vai subir por essa ponte que vocês estão vendo aqui embaixo. Esse aqui é o único acesso para não muçulmanos nos dias de hoje, e mesmo aqui a entrada tem horários bem limitados. É de domingo a quinta, normalmente das 7 da manhã às 10h30, e também abre mais 1 hora pela tarde, mas tem épocas de feriados, de Ramadã, que está fechado além disso. E também é proibido, completamente proibido, subir com qualquer símbolo ou objeto judaico ou cristão. Isso inclui cruzes, estrelas de Davi, imagens do templo e até a própria Bíblia é proibida. Isso porque hoje o monte do templo está sob controle dos muçulmanos. Mas pessoal, não se preocupem que a gente vai fazer o possível e o impossível para mostrar tudo sobre este local bíblico para vocês. E aproveitando essa subida, que a gente pode ver o Muro das Lamentações. E agora realmente entramos, estamos pisando sobre o monte do templo. E agora sim, nós estamos caminhando sobre os restos do segundo templo de Jerusalém. E ele era realmente gigantesco. Ele tinha meio quilômetro de extensão.
e a construção dele tapou a maior parte do Monte Moriá. E caminhar aqui é realmente incrível e emocionante. Mas a parte mais importante do templo não era aqui o pátio, e sim era a parte interna, o que era conhecido como o Santo dos Santos, que é o pico do Monte Moriá, e ele é o lugar mais importante do mundo, segundo a Bíblia, porque nele ficava a Arca da Aliança e a presença divina. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do procipiatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que te ordenar para os filhos de Israel. Se podia literalmente sentir e ouvir a Deus nesse lugar. Mas onde nesse local gigantesco é o Santo dos Santos? E o que aconteceu com ele? O Templo de Jerusalém foi destruído 2 vezes. Uma pelos babilônios e a outra pelos romanos. Vejam como esse lugar se parecia nos tempos de Jesus e como ele se parece nos dias de hoje. E esses restos arqueológicos, vejam pessoal aqui o tamanho dessa coluna aqui comparada a mim. Esses restos arqueológicos, eles nos lembram a destruição do templo e as várias destruições que esse local passou. Mas por mais que o edifício físico do templo foi destruído, o local do Santo dos Santos, o local de presença divina de Deus nesse mundo, não desapareceu. E agora nós vamos juntos descobrir e ver onde ficava esse lugar. Vamos lá! Uma das teorias fala que o Santo dos Santos ficava exatamente aqui, onde hoje em dia fica o Domo dos Espíritos. E uma coisa a gente tem certeza, que esse piso aqui, ele é original da época do Segundo Templo. Quer dizer que ele tem mais de 2000 anos. Mas o Monte Moriá está aqui a 3 metros de profundidade. Esse é um piso que cobre o monte e por isso não pode ser o verdadeiro local do Santo dos Santos, porque na época de Jesus, na época do Segundo Templo, a gente sabe que o pico do Monte Moriá sim ficava exposto e não coberto. Mas sim é um local especial. Por isso foi construído esse domo para proteger o local e o piso original foi preservado. É um mistério para a gente porque as pessoas nos tempos antigos decidiram preservar justamente esse local. Aqui o piso original está intacto e também foi construída essa cúpula. Mas, como a gente falou, aqui não é realmente o local do Santo dos Santos e a gente quer conhecer o verdadeiro local da presença divina e é para lá que a gente vai agora. Mas eu quero saber qual é a opinião de vocês. Por que vocês acham que esse local aqui, o Domo dos Espíritos, foi guardado e preservado até os dias de hoje? O que tinha ou o que aconteceu ali? E vocês podem ver que agora a gente está cruzando por um grupo de turistas, mas como eu falei, eles só podem ficar aqui do lado de fora. Mas é muito legal ver os turistas e peregrinos de volta à Terra Santa.
E eu quero aproveitar para convidar você a participar de uma de nossas caravanas. O site está agora aqui na tela e também na descrição e no primeiro link. Vejam onde nós estamos. Aqui atrás de mim, no momento, nós vemos o Domo da Cadeia. E ele é um domo que marca o centro do Monte do Templo, literalmente o centro geográfico. Mas o que ficava aqui de mais importante era aqui nessa área atrás de mim, ficava o altar, o local onde eram feitos os sacrifícios. Mas nós viemos aqui hoje para ver o Santo dos Santos, que fica dentro do Domo da Rocha. Esse local é inacessível para judeus e cristãos. Só muçulmanos podem entrar nesse lugar. Mas hoje a gente vai ter um acesso exclusivo. A gente literalmente vai poder entrar no local mais importante do mundo, onde Abraão levou seu filho Isaque a sacrificar, aonde ficava a Arca da Aliança, a presença divina. E a gente não só vai ver ele, como a gente vai entrar no subterrâneo e a gente vai ver provas arqueológicas que esse aqui é realmente o lugar. E eu tô tão animada de poder estar de volta aqui no Monte do Templo e mostrar para vocês essa maravilha. Mas agora, preparados que a gente vai realmente entrar. O nome desse lugar é o Domo da Rocha. Vejam o nome, o Domo da Rocha. Ele não é e nunca foi uma mesquita. Nem os muçulmanos dizem que ele é uma mesquita. Ele sim é um edifício construído pelos muçulmanos para proteger uma rocha. Que rocha é essa? Essa rocha é o pico do Monte Moriá, o Santo dos Santos. Mas agora a gente tem que tirar os nossos sapatos antes de entrar e vamos lá. O Domo da Rocha foi construído depois de Cristo pelo califa Abd el-Malik. Posteriormente, ele foi coberto de ouro por fora. Pessoal, são mais de 8 milhões de dólares em ouro que cobrem esse local. Mas agora vamos nos aproximar do centro onde fica a pedra, a rocha. Este é o pico do Monte Moriá. Mas como a gente sabe que era exatamente aqui? Vamos pegar uma imagem de cima. Vocês estão vendo que tem partes da pedra que estão cavadas e trabalhadas? Isso são indícios arqueológicos. Aqui a gente consegue ver a parede original do templo, por aqui ela passava. E isso se encaixa perfeitamente na descrição bíblica. Ela tem 6 cúbitos de largura e 20 cúbitos de comprimento. E exatamente no centro desse espaço tem um buraco retangular cavado. Vocês já conseguem imaginar o que era esse buraco? Ele tem 1,5 cúbito por 2,5 cúbitos. Isso quer dizer 72 por 120 centímetros. Pessoal, esse é exatamente o tamanho da Arca da Aliança. Nós sabemos que no meio do Santo dos Santos ficava a Arca da Aliança. E por que essa parte aqui foi cavada? Literalmente ela foi feita assim para endireitar o chão, para que quando a Arca da Aliança fosse colocada aqui, ela não ficasse bamba. A arca ela era feita de madeira, coberta de ouro, e dentro dela ficavam as tábuas da lei, o maná e também o cajado de Arão. E vocês podem ver aqui bem do lado que tem um buraco onde as pessoas estão colocando a mão para tocar a pedra. Eu não vou fazer isso por uma proibição bíblica, porque aqui
no Santo dos Santos só podia entrar uma pessoa, um dia por ano, que era o sumo sacerdote no dia do Yom Kippur, no dia do perdão. E ele se purificava e subia sobre essa pedra e orava pela expiação dos pecados de todo o povo. E ele, diante da presença divina, pronunciava o nome de Deus, o tetragrama. Era o único momento e o único lugar que o nome de Deus era pronunciado. Realmente era um momento sem igual. E por isso vocês entendem porque eu não me sinto digna de tocar nessa pedra. E também isso me deixa mais tranquila de saber que hoje em dia essa pedra está cercada e ninguém pode subir sobre ela e nem danificar mais ela. Por que eu digo danificar? Porque essa pedra foi muito maltratada ao longo da história. Para vocês terem uma ideia, na época cruzada, os cruzados arrancavam partes dessa pedra e vendiam eles. Literalmente se vendiam partes da pedra do pico do Monte Moriá, do Santo dos Santos. A situação ficou tão ruim que mais tarde a pedra foi coberta de mármore, para que as pessoas literalmente não arrancassem partes dela. Então, por muito tempo, esse local ficou fechado, até que Saladino, um líder muçulmano, ele tira o mármore e expõe a pedra. E por isso, essa pedra, infelizmente, sofreu muito por muitos séculos, mas por isso, apesar de o local ser inacessível nos dias de hoje, me deixa um pouco mais tranquila de saber que a pedra não está sendo ativamente danificada e nem que as pessoas estão caminhando e desrespeitando essa pedra. Mas o mais interessante, o mais diferente, eu deixei para o final. Vamos agora descer no subterrâneo do Santo dos Santos. Nós agora estamos descendo para o que se chama o Poço das Almas. Essa é uma caverna natural embaixo do Santo dos Santos e ela foi aumentada pelos cruzados. Ela era uma pequena caverna e eles aumentaram ela há mais ou menos 900 anos atrás. Aqui nunca foi feita nenhuma escavação arqueológica e nenhuma pesquisa científica. E por isso a gente não tem a menor ideia do que é esse local. Tem muitas teorias e muitas tradições relacionadas a esse local. Desde que esse local tem algum tipo de conexão com o Vale de Geena e com o Vale do Inferno, até que aqui é o local da criação de Adão, mas no final das contas, tudo são só teorias. A realidade, a gente não sabe o que é esse local, já que a Bíblia não nos conta sobre ele e também porque são proibidas as escavações e pesquisas arqueológicas aqui. E agora nós estamos de volta aqui do lado de fora do Domo da Rocha, do lado de fora do local verdadeiro do Santo dos Santos. E espero que tenham gostado de conhecer esse local que infelizmente hoje é de proibido acesso a todos nós. E se vocês gostaram e querem mais conteúdos exclusivos de Jerusalém e Israel, eu quero convidar todos vocês a se inscreverem no canal. Um grande beijo e a gente se vê na próxima.